Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo gravando mais um vídeo e hoje eu vou explicar para vocês a teoria da administração de acordo com o Henry Fayol. Bacana, então vamos juntos estudar mais um pouquinho. Pessoal, o Fayol tinha três pretensões básicas, ele pretendia três coisas básicas com a sua teoria. Primeiro, ele pensava em substituir o empirismo, a improvisação, por técnicas científicas. Então, ele queria que o trabalho da administração, que a administração funcionasse como uma ciência. E depois, além desse funcionamento como uma ciência, ele queria que a administração fosse uma ciência. Então, ele pretendia também elaborar uma ciência da administração e definir o ensino organizado e metódico. Então, ele queria que houvesse um ensino da administração. Se existe uma ciência, essa ciência pode ser ensinada. Então, o que ele pretendia era que isso fosse possível, que o empirismo e a improvisação fossem substituídos por técnicas científicas, que fosse elaborada uma ciência administrativa, que isso fosse ensinado. Então, eram as principais pretensões do Fayol. E aí nós temos a teoria da organização, e a organização é vista como uma estrutura inspirada em organizações militares e religiosas, e essa organização é concebida em termos de estrutura, de forma e de disposição das partes para alcançar determinados objetivos que essa organização tem. E essa organização também é uma forma de associação humana para a realização de um fim comum. Então, a partir disso, nós vamos ter uma estrutura organizacional e uma cadeia de comando em linha de autoridade. Essa linha de autoridade, pessoal, ela vai interligar as posições da organização, da empresa, e ela define quem é subordinado a quem. Tá bom, pessoal? Então, imaginem, lembram do Êxodo 18, aquele capítulo da Bíblia que eu mostrei para vocês um dia? Pois é, lá no livro de Êxodo mostra uma hierarquia. A primeira hierarquia que se tem notícia é essa. Quando Moisés recebe a visita do seu sogro, o Jetro, lá no deserto. E aí se começa a montar uma estrutura hierárquica. E isso, depois os militares começaram a copiar essas ideias e a igreja também começou a copiar dos próprios militares. Essa estrutura organizacional, então, pessoal, ela passa a ser analisada de cima para baixo e do todo, da estrutura toda para as partes. Tá bom, gente? Então, isso é uma estrutura organizacional, uma forma de mostrar quem é subordinado a quem. Então, aqui nós temos um modelo de comando e cadeia escalar que o Fayol pensou. Então, aqui no topo nós teríamos o líder, o principal dirigente da empresa, e abaixo teria os subordinados. Então, essa linha que vai descendo aqui é uma linha de comando. A gente chama essa linha que desce de linha de comando. Para a linha que sobe de um ponto para o outro, a gente chama de linha de comunicação. Então, enquanto A exerce comando sobre B e C, B exerce comando sobre D e C exerce comando sobre o E. E assim também, assim como os de cima exercem comando sobre os de baixo, assim existe também a mesma linha que traz ordens, que traz comando, ela também leva a comunicação. Então, a comunicação também se dá pela linha de comando. Então, quando é de baixo para cima é comunicação, quando é de cima para baixo é comando. Beleza? Mas esse comando de cima para baixo não significa que não seja também uma comunicação.
Bacana, pessoal? Então, aqui esses níveis hierárquicos estão definidos assim, de cima para baixo. Beleza, gente? Continuando, então. A divisão do trabalho e a especialização também foi uma grande preocupação do Fayol. E ele diz assim que a divisão do trabalho é a base da organização. E essa divisão do trabalho lembra o Taylor, não lembra? Pois é uma relação, existe uma similaridade aí, né? E a divisão do trabalho conduz a uma outra coisa, chamada especialização. Quanto mais dividido o trabalho for, mais fácil um operário se especializa naquele trabalho. E as organizações com mais divisão do trabalho vão se tornar mais eficientes naquilo que forem fazer. Enquanto a administração científica se preocupava mais com a divisão do trabalho dos operários, a teoria clássica dividia o trabalho no nível de órgãos. Isso significa departamentos, divisões, seções, unidades e por aí vai. Tá, gente? E existia essa divisão vertical do trabalho. E o que é essa divisão vertical? Aumentar os níveis hierárquicos. Para quê? Para que um chefe não tivesse subordinados demais, que não conseguisse dar conta. E aí as pessoas começavam a pensar o seguinte: quantos subordinados tem o fulano? Ah, o fulano tem 50 subordinados. Não, então vamos dividir o departamento dele em 2 para ele ter 25 subordinados, que já é bastante. Então é muito relativa essa questão da quantidade de pessoas que uma pessoa consegue supervisionar ou comandar, como queiram chamar isso. Mas existem indícios, né, de que 10, 12 pessoas é o nível, é o tamanho ideal, é a amplitude de comando ideal. E daí, voltando lá para a Bíblia, a gente pode observar uma coisa: Jesus tinha 12 subordinados diretos. E, assim, 12 se torna, então, um número aparentemente ideal para a quantidade de subordinados. Tem líderes hoje que diz que tu não pode ter mais de 10 subordinados. Se tu tiver mais de 10, tem que dividir o departamento. Então, é muito relativo isso. Hoje, particularmente, acredito que 10, 12, até 14 pessoas, 14 seria assim o máximo para você coordenar diretamente. E daí nós temos a divisão horizontal do trabalho. Então, criar seções diferentes para diferentes atividades dentro do mesmo nível hierárquico. E isso se chama departamentalização. Bacana, gente? Continuando, então. Coordenação. O que é coordenação? A coordenação é a reunião, a unificação, a harmonização de todos os esforços que acontecem dentro de uma empresa. Isso significa que há uma distribuição ordenada, equilibrada do esforço de todas as pessoas que fazem parte daquela empresa. Para quê? Para que haja uma unidade de ação na execução de todas as atividades para se chegar a um objetivo comum. E essa coordenação é baseada no real, ou na real comunhão de interesses. Então, existe uma real comunhão de interesses entre as pessoas. Para quê? Para que os objetivos da empresa sejam atingidos, alcançados. E essa coordenação indica que há um alvo, um objetivo a alcançar. E essa coordenação, então, deve guiar todos os atos. Então, todos os atos de todas as pessoas são guiados por essa coordenação. Linha e staff. O que é linha e staff, pessoal? Linha é aquela linha que desce. Isso é a linha de comando ou supervisão única.
Cada pessoa tem um chefe e cada pessoa pode ter, cada chefe pode ter vários subordinados. Unidade de direção significa que cada plano deve integrar os planos maiores que conduzam aos objetivos da empresa. Centralização de autoridade. Toda autoridade máxima deve estar centralizada no topo, no ponto mais alto da pirâmide hierárquica. E cadeia escalar, a autoridade deve ser disposta de maneira que todos os níveis hierárquicos sejam subordinados ao nível superior. Bacana, pessoal? Penúltimo slide. Organização piramidal. Então, em forma de pirâmide, como vocês viram nos slides anteriores. A autoridade linear, a autoridade é em forma de linhas que descem. Então, unidade de comando. Lembram da organização funcional do Taylor, que um operário que podia ter vários chefes? O operário A poderia ter um chefe de manutenção, um chefe de produção e um chefe de controle de qualidade. Lembram disso? Pois é. Mas na teoria clássica do Fayol, isso deixa de existir. Então, ele diz o seguinte: autoridade de especialista e não de comando. A autoridade do especialista é o órgão de staff. Então, o que é o assessor? É o staff. O staff não tem comando sobre os subordinados, mas ele orienta a direção. Tá, pessoal? A autoridade de linha tem poder formal de comandar. Ele tem o direito de esperar que seja obedecido, ele tem o direito de mandar e tem o direito de esperar que seja obedecido. Certo, pessoal? E a autoridade de staff aconselha, orienta, recomenda. Então, vamos supor o assessor jurídico da empresa. O assessor jurídico da empresa não vai demitir um funcionário, mas ele pode dizer para a pessoa que ele assessora que aquele funcionário deveria ser demitido por um ou outro motivo. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Bacana? Então, último slide. Então, aqui nós temos a linha e o staff. Então, observem, essa linha aqui é a linha de comando, essa linha. Beleza, pessoal? E essa linha horizontal é o staff. Então, isso aqui é uma assessoria ou uma consultoria. E isso aqui é comando. Para baixo é comando e para cima é comunicação. É uma linha de comunicação. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu quero deixar um grande abraço para todos vocês e espero ver vocês muito em breve. Tá bom, gente? Abraços. Até breve. Fiquem com Deus. Tchau.